Hello everybody, aqui é o Teacher Neymar com mais um vídeo do canal The Books on the Table e hoje eu vou tratar com vocês a respeito da diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. Então vamos lá, vamos começar pelo Simple Past. Eu vou sempre usar o Simple Past quando eu me referir a alguma ação ou situação ocorrida no passado e concluída no passado também, tá? Eu vou utilizar o auxiliar did, ok? E normalmente eu vou ter essas palavras indicando o tempo em que ocorreu a ação. Yesterday, last week, last month, last year, o ano ou mês ou dia em que aquilo aconteceu. Então, por exemplo, in 2015, in 2000, nós estamos começando agora agosto, né? Então, alguma coisa que tenha acontecido há 2 meses atrás. In June, ok? Or 2 months or 2 weeks ago, ok? Então, por exemplo, 2 semanas atrás, 2 weeks ago. 3 meses atrás, 3 months ago, ok? Então, sempre que eu tiver tempos determinados que indiquem alguma situação ou tempo já realmente passado, simple past. Por exemplo, when did you graduate? Quando você se formou? When did you graduate? I graduated in 2012. Me formei em 2012. I didn't graduate in 2013. Não me formei em 2013. Então veja bem, o que acontece? Quando a frase é afirmativa, eu uso o próprio verbo no simple past. Então, nesse caso, I graduated. I graduated. Na pergunta e na negativa, eu uso o auxiliar did or did not, didn't, e o verbo na forma original dele. Então veja bem, recapitulando. When did you graduate? I didn't graduate in 2013. Tá? E o ponto principal aqui é lembrar que nós usamos simple past quando falamos de momentos do passado, ou seja, já concluídos, certo? Como esses que eu mostrei aqui para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Tá. O present perfect é um pouquinho mais detalhado porque nós não temos um tempo verbal equivalente a ele no português, né? Mas ele tem uma formulazinha para ser usado. A gente vai usar os auxiliares have or has, mas o verbo principal no past participle, que é aquela terceira coluna dos verbos, quando a gente vê uma tabela, principalmente de verbos irregulares em inglês, né? Então, por exemplo, o verbo to be, a forma original dele, be, o simple past, was or were, e o past participle do verbo to be é been. Então, lembrem dessa tabela. Nós vamos sempre utilizar a terceira coluna dos verbos no tempo verbal do present perfect. Tá? Então olha só, por exemplo, palavras que nós utilizamos com o present perfect. A pergunta how long, ok? For or since, ok? Por exemplo, for eu uso, por exemplo, para indicar quanto tempo aquilo durou, né? For 5 minutes, né? Since eu vou utilizar, por exemplo, para indicar quando uma ação que está em curso começou. Então, por exemplo, since 2016 or since 2016, ok? Eu vou usar também palavras como lately, ultimamente, ok? Lately, recently, ok? Eu vou usar em perguntas sobre quando eu não sei se alguma coisa foi feita ou já aconteceu, por exemplo, eu vou usar o ever. Por exemplo, have you ever been to Europe? Ok? Ou se for uma ação corriqueira, do dia a dia, tal, eu vou utilizar already, né? Have you already had lunch? Tá bom? Por exemplo, você já almoçou? Have you already had lunch? Né? Então vamos ver aqui. Se eu quiser saber quanto tempo faz que alguém mora naquela cidade ou naquela casa, por exemplo, eu vou perguntar: How long have you lived here? How long have you lived here? Por quê? Porque eu estou falando de uma coisa que eu sei que começou lá no passado e continua até agora, né? Não terminou, continua,
Tá? Então, how long have you lived here? Ok? I've lived here since, por exemplo, I have lived here since 2015. Ok? Or I have lived here for 3 years. Ok? Então, eu uso since para indicar o momento em que aquilo começou. I have lived here since 2015. Ou for para indicar há quanto tempo aquilo acontece ou está acontecendo. I've lived here for 3 years. Ok? Tá. Se eu quero saber se alguém já fez alguma coisa que é do dia a dia, né? Então, have you already had lunch? Né? Você já almoçou? Have you already had lunch? Ok? A pessoa pode me responder, yes, I've already had lunch. Ok? Or, yes, I have. Simplesmente. Ok? Se for negativa, no, I haven't. Or, no, I haven't yet. No, I haven't had lunch yet. Ok? Quando eu não sei se a pessoa já fez aquela ação ou já passou por aquela situação alguma vez na vida, né? Então, por exemplo, você já esteve na Europa? Have you ever been to Europe? Ok? Tá? Você já comeu caviar, por exemplo? Tá? Have you ever eaten caviar? Have you ever eaten caviar? Ok? Tá? Então, quando eu não sei se alguém já fez ou já passou por uma determinada situação que ainda pode acontecer, isso é importante também, que ainda pode acontecer no presente ou no futuro, eu vou usar ever e um dos auxiliares aqui, have or has. Não precisa ser sempre have you ever, né? Posso perguntar sobre outra pessoa, né? Ou sobre o local onde eu estou morando, passando um tempo. Posso perguntar, por exemplo, vamos supor que eu esteja numa cidade que faz muito frio. Né? Eu posso perguntar, já nevou aqui? Já nevou aqui? Has it ever snowed here? Já nevou aqui? Has it ever snowed here? Tá? Eu quero saber se já nevou naquele lugar. Então, eu vou usar de novo o ever, ok? Ever. Has it ever snowed here? Ok? Tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenha ficado mais claro para vocês, principalmente quanto ao uso do present perfect, ok? E que vocês que vocês pratiquem ou deixem seus comentários, suas perguntas, tá? Nos comments lá embaixo. Se tiverem gostado do vídeo, deixem o seu like, ok? E divulguem o canal caso estejam gostando dos meus vídeos, ok? Qualquer crítica ou sugestão também é bem-vinda, ok? Eu gostaria muito de ter um feedback de vocês todos que estão assistindo aos meus vídeos, ok? So, see you next time. Bye!